Olá, mais um vídeo que estou gravando na intenção de ajudar você a compreender melhor um pouco a palavra de Deus. Desta vez o comentário será sobre se há ou não a necessidade de nós frequentarmos uma igreja, se tornarmos membro de um sistema organizado, de uma estrutura que se chama de igreja ou denominação. Pertencer a uma congregação como membro para frequentar onde existe uma estrutura que tem hierarquia, tem líderes, tem diversas funções como secretaria e tesouraria e etc. Esta gravação, esse vídeo, é na tentativa de ajudar você a compreender melhor um pouco esse assunto. Por quê? Porque está existindo, de um certo tempo, acho que sempre existiu, mas agora está em alta escala, um grupo de pessoas que estão abandonando as suas denominações. Entendo que seja decepcionado com a conduta dos líderes, dos pastores, e estão um pouco frustrados. Se cansaram de acreditar numa coisa e agora não estão mais satisfeitos. Para uns, a motivação é essa, mas para outros, em grande medida, são tipo de pessoas que não gostam de ser subordinados, de estar submisso, não gostam de estar sendo liderado, administrado por ninguém. E acha melhor a coisa um pouco aleatória. Eles olham para as páginas do Novo Testamento e não conseguiram encontrar em nenhum capítulo ou versículo, nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus, mandando fazer igreja ou criar denominação. Eles se baseiam nisso, porque não existe no Novo Testamento mandamento a esse respeito. Para muitos, isto aí está se tornando uma das descobertas fascinantes. Atribui que a ideia de fazer congregações, fazer templo, construir de concreto, isso teve o início depois do terceiro século, com a queda da igreja. Como se isso fosse algo abominável, a construção de igreja fosse abominável aos olhos de Deus. Isso representasse um fracasso para o cristianismo. Essas ideias de construir congregação. Até aí as igrejas se congregavam nos lares dos irmãos. Agora, de que a igreja se congregava nos lares dos crentes, isso aí é evidente, isso aí está nas páginas do Novo Testamento. Agora, a motivação, os porquês disto. Bem, se conclui que eles não tiveram sossego durante os 3 primeiros séculos. Eles não tiveram tranquilidade, sossego para planejar uma construção de uma igreja. As perseguições eram muito fortes, desencadeou-se logo, começou pelos judeus, e dando sequência, o Império Romano achou interessante e resolveu entrar na perseguição contra os cristãos. Era uma religião considerada ilegal em qualquer parte. Pensando assim, os cultos eram realizados nos lares dos irmãos. E agora pensando assim, e se eles vivessem de maneira tranquila e sossegada, será que eles iam construir igrejas? Não sabemos. O que sabemos é que se eles fizessem, antes do terceiro século, tivessem essas ideias de construir salas, igrejas, feitas de concreto, com cimento, para servir de templos, eles não estavam fazendo nada diferente do que fizeram os judeus. Porque os judeus também construíram diversas sinagogas por todo o Estado de Israel. Todas as cidades, aldeias, tinham sinagoga. E Deus não foi contra essa ideia. Ele não mandou também. Não existe na Bíblia nenhum mandamento onde Deus mandasse os judeus construir sinagoga. Contudo, Jesus frequentou sinagoga, os apóstolos, tudo. Se tinha alguma coisa errada no meio dos judeus, mas não era
não se devia ao fato da ideia de se fazer uma sinagoga e congregar nelas todos os sábados. Em Atos 15, verso 21, está escrito que, desde os tempos antigos, que as sinagogas eram lugares de leitura dos profetas, da leitura das mensagens dos profetas, onde o povo recebia instrução. Então, apesar de Deus não ter mandado fazer sinagoga, eles não cometeram nenhum pecado em fazê-lo. O erro deles estava em não compreender as mensagens que eram lidas todos os sábados nessas sinagogas. Mas para esse tipo de pessoas que estão abandonando as igrejas, decepcionados com a liderança delas, eles entendem que se trata de fazer algo que Deus não manda e é desnecessário e como se fosse um pecado, uma queda espiritual, um fracasso espiritual dos crentes que estão frequentando um sistema religioso com uma estrutura organizada. Eles alegam que o sistema corrompe as pessoas. O sistema é corrupto. Mas o sistema ele existe com a finalidade de impedir a corrupção. O sistema, quando ele existe, ele é bem estruturado, aonde aparece a corrupção, o sistema detecta e toma as providências. Isso, até no meio dos políticos do mundo, se não existisse o sistema, todas as injustiças cometidas, os pecados cometidos, as fraudes, as corrupções, ninguém percebia. Então, o sistema é quem detecta. Aonde não existe um sistema organizado, a coisa rola solta, sem capacidade de se verificar os males que está aparecendo. Agora vamos verificar no livro de Atos dos Apóstolos como foi que a igreja surgiu. Como é que a organização começou a aparecer no meio da igreja quando ela nasceu. A primeira pista que nós temos é que no dia do Pentecoste houve uma conversão de quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então, era necessário que alguém conferisse. Então, tinha alguém que estava conferindo. A igreja tinha um sistema que utilizava a contagem dessas pessoas que estavam se convertendo. Antes dessa conversão, tinha 120. Depois, para quase 3.000. Mais na frente um pouquinho, 5.000. Mais na frente um pouquinho, nós vimos a igreja se reunindo, o sistema já começando a nascer, para eleger 7 diáconos, homens que tinham boa reputação. Então, isso era uma igreja que estava começando a se estruturar e se organizar. Mais na frente, com a conversão de Paulo e as cartas deles e as igrejas que ele estabeleceu, ele disse que pediu para Tito eleger pessoas para tomar de conta dessas igrejas, pessoas que tinham de uma reputação moral boa perante a comunidade, inclusive perante os de fora da igreja. Isso está registrado em Tito, capítulo 1, verso 5. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo diz que se alguém deseja ser um bispo, está desejando uma excelente obra. Aí ele vai dar as qualificações de quem interessa ser bispo. Tem que ser casado com a sua mulher, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não envolvido em discussão e contenda, que crie seus filhos na disciplina. E se alguém não souber governar a sua própria casa, também não pode cuidar da igreja de Deus. Então, amigo, já dá para perceber que os cristãos do primeiro século começaram a se organizar, começaram a criar uma estrutura, um sistema onde como as coisas deveriam funcionar. Nesse sistema existia as autoridades para disciplinar uma pessoa quando estivesse com vidas ilegais perante a mensagem de Deus, com problemas, com pessoas com vários tipos de problemas que não condiziam com a conduta cristã. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 15, Jesus dá um exemplo para como essa igreja devia funcionar. O sistema, como é que devia se comportar diante de algumas coisas ilícitas. O 18:15 de Mateus diz assim: se o teu irmão pecar, vai com ele tentar ajudar ele a se restabelecer. Se ele não aceitar o teu conselho, leva mais um outro irmão. Se ele assim não aceitar ser corrigido para se reintegrá-lo novamente no plano de Deus, agora levando a igreja.
Levando a igreja toda, todos os membros da igreja, porque tem gente que diz que igreja somos nós, todos, mas não, mas Jesus queria dizer assim, leve a autoridade da igreja, leve líderes. E se essa pessoa insistir e não quiser se arrepender, a igreja vai agora excomunga, ele será considerado como um pecador comum, como um gentil. Então, amigos, o sistema tem essa importância. E a coisa não é aleatória, não. O sistema é para celebrar os rituais da igreja cristã, que é batismo, Santa Ceia, e organizar missionários. O sistema é indispensável, a estrutura organizada é indispensável na condução dos negócios da Igreja de Deus. Agora, a gente lamenta o fato de existir indivíduo que é insubordinado, que não gosta de estar submisso a ninguém e nem ser subordinado, ser administrado. Essas pessoas realmente não se encaixam em nenhum sistema. Eles gostam da vida aleatória. Ok, amigo, espero ter lhe ajudado a entender um pouco essa questão. Não abandone a sua congregação por este motivo, para ficar descongregado. Se você quiser abandonar uma por outra, faça. Mude para uma melhor, mude para onde você achar melhor, mais certo, mais coerente, onde existe um comportamento com mais decência e ordem. Mas para detonar o sistema, chamando de corrupto, aí é uma questão que está a seu critério. Deus o ilumine.